Olá, boa noite. Mentoria hoje ao vivo, muito recheado de profissionais, autoridades, e temos um assunto muito importante para debater. Novamente, é a questão das concessões, contratos. Nós tivemos dos ônibus, né? Da semana passada, retrasada, né? Que aliás foi animada, né? Foi bem animada. Espero que hoje esteja bem animado também. Estamos aqui com alguém aqui que disse que vai agitar bem, né? Moreno. Então, e nós vamos falar hoje de um assunto que a gente vem debatendo há muito tempo e não se acha uma solução. Quem sabe hoje, com as autoridades que tem aqui, nos deem pelo menos uma visão do que vem pela frente. Terminal rodoviário de Ribeirão Preto. Na concessão, os problemas dos arredores. Quem se responsabiliza? Essa concessão, quanto tempo ela está, até quando vai? Se vamos ter uma nova rodoviária nessa nova movimentação que vai ter, tudo isso nós vamos falar agora. Mas nosso VT de abertura é o que mais destaca e também já apresenta as autoridades que estão aqui conosco. Vamos lá para o vídeo. Em 1976, a Prefeitura de Ribeirão Preto, representada pelo então prefeito Welson Gasparini, firmou acordo junto à FEPASA, Ferrovia Paulista S.A., concessionária de serviço público de transporte ferroviários. Em 30 de agosto de 2000, o contrato de concessão foi transferido por termo de transferência de contrato para a Socicam Terminais Rodoviários e Representação Limitada. A Socicam adquiriu por meio de licitação pública o imóvel no centro histórico onde se encontra instalado o terminal rodoviário de Ribeirão junto à FEPASA. Na ocasião, houve vários estudos, entre eles, sobre a localização adequada e de preferência dos usuários, e ficou definido que a rodoviária permaneceria na Avenida Jerônimo Gonçalves. Também foram definidos projeto para a execução de obras com o objetivo de promover a remodelação do terminal e, consequentemente, modernização. Na ocasião, as partes prorrogaram o prazo de concessão por mais 30 anos, contados a partir de 30 de novembro de 2006. Dessa forma, em 2036, a Socicam obriga-se a entregar à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto o imóvel de sua propriedade, onde se encontra o terminal rodoviário, transferindo ao Poder Público Municipal a propriedade e benfeitorias que o imóvel contiver, obrigando-se a entregá-lo em perfeitas condições de uso. Nessa parceria firmada há décadas e que foi se renovando, ficam alguns questionamentos a serem feitos no que diz respeito ao contrato de concessão e necessárias e urgentes ações de melhoria nos arredores do terminal rodoviário. A Prefeitura já começou a articular nova licitação pensando na gestão do terminal após 2036? Há possibilidades de renovação de concessão com a Socicam, o que cabe à empresa que gerencia o terminal e o que cabe ao governo municipal sobre ações para coibir a presença de pessoas em situação de rua e usuários de drogas nas redondezas. Essas e outras perguntas serão respondidas pelos convidados do programa Mentoria Ribeirão. São eles: Daniel Marques Gobi, secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e vice-prefeito; Alessandro Irata, secretário municipal da Casa Civil; Gláucia Berenice, secretária municipal de Assistência Social; Jane Aparecida Cristina, secretária municipal de Saúde; e Matheus Moreno, vereador pelo MDB. Eu quero agradecer a presença dos 4 secretários que nos atenderam prontamente ao nosso convite para que pudessem falar com vocês, telespectador, moradores de Ribeirão Preto, para entender o imbróglio, né? Esse é um imbróglio antigo, não é de agora. Estamos falando coisa há muito tempo. O secretário da Casa Civil vai poder colocar quanto tempo nós temos esse contrato, vai por quanto tempo, qual é a contrapartida. Mas o assunto que mais está nos chamando a atenção não é tanta a concessão, mas sim o que rola, o que em volta da rodoviária, o que isso vem trazendo. Eu queria agradecer aí ao vice-prefeito, ao Gobi, pela presença, muito obrigado. O Alessandro Irata, a Gláucia e a Jane Aparecida. Primeira vez, né, Jane? Você está... Microfone, por favor. É a primeira vez que você participa do programa? Já está ligado, pode falar. Isso, é a primeira vez, doutor. Muito obrigado pela presença, viu? Muito bem. Eu queria começar um pouco
com essa provocação desse assunto rodoviário começou naquela reunião que nós tivemos sobre a concessão dos ônibus. E o Moreno fez um levantamento da questão, tem estudado a rodoviária, seus arredores, e disse que tem uma solução para propor. Vamos começar da solução, Moreno, ou vamos fazer um preâmbulo para que os secretários possam participar com a gente? Como é que você quer enxergar isso aí? Boa noite a todos, Gláucia, secretária Irata, Adriana, ao senhor Chaim, ao senhor Dirceu, a Jane e ao vice-prefeito, a todos aqui presentes. Perdão. Senhor Chaim, as matérias divulgadas pelo senhor Morandini, na sua coluna do jornal Na Tribuna de Ribeirão Preto, a gente começou a encaminhar alguns requerimentos sobre a situação da rodoviária, sobre os pontos que eram pautados aí pela coluna do Antônio Carlos Morandini, sobre a concessão, a contrapartida que foi feita, ou que precisa ser feito ainda, em relação ao contrato que foi iniciado em 2006, o secretário de Planejamento também, que é responsável pela pasta, pode até me corrigir ou acrescentar alguma coisa, e vai até 2036. 2036. 2036, isso, 30 anos, estamos em 23, temos aí mais 13 anos de contrato. E a gente fez uma série de informações sobre o número de pessoas, sobre o volume de arrecadado na rodoviária, sobre as taxas de estacionamento, quem é responsável pelaquela rua em frente, uma série de perguntas que fomos levantando aos pontos aí sobre a questão da rodoviária central de Ribeirão Preto, na parte mais em relação ao contrato. Tá. Eu queria, antes da gente dar sequência, e dizer o seguinte: nós convidamos sempre as duas partes, né? Nós convidamos pela 15ª vez, né? A gente convida, esse pessoal foge, vem com uma desculpa aqui esfarrapada, tinha outro compromisso. Na verdade, isso é fuga de tratar do assunto. Não deveriam fazer isso, deveriam vir aqui, poder participar, poder explicar para a população como é que se faz um contrato de 30 anos para oferecer essa droga de serviço que a gente vê hoje aí nessa rodoviária. Na verdade, isso é lamentável para a cidade de Ribeirão Preto ter esse tipo de situação. Olha só, gostaria de agradecer a produção do Mentoria Pessoa, seu apresentador. Muito obrigado, viu? Virei apresentador agora. Eu e o... como é que é o nome do outro? Silvio Santos. Porém, não haverá possibilidade de participação na edição por motivos de incompatibilidade de agenda. Muito bem, amigo. E nós estamos fazendo o que aqui? O que os secretários estão fazendo aqui? Você acha que a gente aqui está brincando? Nós estamos preocupados, é com isso que daqui a pouco nós vamos mostrar. E, lamentavelmente, vocês não aparecem para responder para a população por que essa sujeira, essa porcaria que nós estamos vendo em volta, que Ribeirão Preto não pode passar por isso, e não deve passar por isso, sabe? Isso é lamentável que a gente tenha uma rodoviária desse porte em Ribeirão Preto. Eu tenho certeza que eu vou perguntar aos secretários, eles vão dizer, um contrato foi feito, sei lá quanto tempo atrás, por 30 anos. 30 anos, Gobi, é um prazo adequado para se fazer uma concessão do estilo de Ribeirão Preto? Chaim, não é 30 anos, né? Na verdade, são 47 anos já que nós temos. Como assim, rodoviária. 47? Pô, minha Porque idade. Começou em 1976. 1976? É mesmo? E ele foi renovado em 2006. Né? Uma renovação por mais 30 anos. O que ocorre hoje, doutor Irata pode depois complementar, né? Que o decreto regulamentador, para a gente fazer um aditivo nesse contrato, porque o contrato realmente ele não tem tantas sanções para a Socicam, está lá na Casa Civil para a gente, de fato, conseguir, pelo menos, ter umas sanções à concessionária. Então, nós temos ainda mais 14 anos, praticamente, 13 a 14 anos de contrato ainda da Socicam. Estamos levantando uma série de situações, principalmente com relação a uma possibilidade de fazer uma PMI, né, que é uma proposta de interesse específico para poder, de fato, estudar talvez uma nova rodoviária, mas nessa proposta, Chaim, vou ter que incluir uma indenização, se for o caso, para poder retirar a rodoviária daquele local. E um estudo mesmo mais aprofundado está sendo discutido na Casa Civil, no governo e com o próprio prefeito. Se for o caso, mais alguns meses a gente vai resolver
colocar na praça essa proposta para a gente estudar melhor essa situação. Mas o terminal rodoviário, ele está no centro histórico de Ribeirão Preto, Adriana? Se a gente pensar nessa localização como o início de todo o processo, da chegada do trem, a própria José Bonifácio é nosso maior conjunto de patrimônio que a gente tem, um do ladinho do outro. A gente tem muita história aqui o próprio Mercadão. Então, a gente está num corredor histórico. Eu não gosto de chamar aqui de Baixada. Quem me ouve falar, nunca vai me ouvir falar que aqui é Baixada. Sempre vou dizer que aqui é o corredor histórico. O corredor histórico. Corredor histórico. Você participou também lá trabalhou na prefeitura. Na época não foi. Você não estava, você não acompanhou esse processo. Já está rodando desde 76, é isso? Você trabalhou em que época na prefeitura? Em 97, 98. Esse assunto não... O contrato já estava em vigência, esse assunto não foi nenhuma vez discutido. Mas eu queria fazer aproveitando que eu estou aqui falando, né, e desejar a você que nos acompanha sempre uma boa noite e agradecer o prestígio da sua audiência. Eu queria fazer uma colocação aqui, e aqui talvez por falta de documentação que eu tive acesso. Porque é o seguinte, o contrato foi assinado em 1976. Em novembro de 1976, a prefeitura, que é detentora do poder de fiscalização do transporte, ela concede à FEPASA, a Ferrovia Paulista S.A., que era proprietária daquela região toda ali, né, antiga Mogiana, né, a prefeitura transfere, então, para a FEPASA a concessão da rodoviária. E a FEPASA construiu aquele prédio. O contrato diz que essa concessão vai ser por 30 anos a contar da inauguração, que foi em novembro de 76. Portanto, esse contrato se finda em 2006. O aditamento, nesse meio tempo, doutor Chaim, a Socicam compra o prédio da FEPASA numa licitação. Então, a Socicam vem para dentro da rodoviária por ser proprietária do prédio, já que a FEPASA vendeu esse prédio numa licitação pública. O aditamento a que eu tive acesso, ele foi feito em 2007, em 15 de agosto de 2007. Portanto, quando o contrato original já estava vencido, segundo o que eu tenho, pode ser que... Há um lapso de tempo aí que eu não consegui compreender. Como é que o contrato vencido de concessão em 2006 é aditado só em 2007, retroagindo para aquela data do vencimento anterior? E o que fundamentou mais 30 anos de concessão foi que havia um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, porque a Socicam ia fazer um investimento de 9 milhões. E aí também fiquei sem entender como é que houve um descompasso no contrato, no desequilíbrio financeiro do contrato, se esse já estava vencido em 2006. Então, e eu digo... Será que o secretário Alessandro tem alguma informação sobre são dados isso, que eu não tenho. Isso, não, com base... Bom, boa noite, Chaim, boa noite, Adriana, boa noite, Dirceu. É exatamente isso que aconteceu. Ele foi aditado em 2007, retroativamente com novembro de 2006, pela documentação que a gente tem, isso já estava em negociação naquele momento, então se justifica que ele seja feito dessa forma, né, que ele foi assinado em 2007, mas retroagindo a 2006. E com base nesse desequilíbrio que seria então compensado por esse investimento feito pela Socicam. Mas é um contrato extremamente deficitário. É um contrato de 76, né, feito com o conhecimento que se tinha na época, e que traz uma série de problemas para a gente ter hoje. Por exemplo, como o Daniel disse, nós não temos meios hoje, com esse contrato, de fiscalizar adequadamente a concessionária. Então, isso foi passado pela nossa Procuradoria nos últimos meses, que sugeriu a emissão a proclamação de um decreto por parte do prefeito, que nós vamos fazer, né, eu pedi para que seja feito esse decreto, já a publicação desse decreto, para que se criem meios para que a gente possa, por exemplo, estipular multas para a concessionária.
Né? Isso não está previsto no contrato. Então, hoje, Ribeirão Preto é refém é refém do desse contrato, sim. Deixa eu perguntar. Só complementando, Chain, o contrato é meio acéfalo, né? Um contrato que a gente está tentando agora, por conta desse decreto que foi proposto pela PGM, está lá com o Irata para de fato ser publicado. A gente tem instrumentos para fiscalizar. Né, e é sempre assim, eu sempre evito criticar um documento que foi escrito, né, na verdade, há muitos anos, há décadas, né, em que a gente tem um cenário jurídico também completamente diferente. É obrigada a suportar isso durante 30 anos? Esse é o problema. Mas peraí, secretário, eu queria saber, a prefeitura chegou a examinar a hipótese de entender que esse contrato, ao ser aditado quase um ano depois dele estar vencido, e sob o argumento de que estava sendo feito com mais 30 anos para recompor uma equação econômica financeira de um contrato que venceu há um ano antes. Então, essa equação econômica financeira, em 2006, ela já estava finda com a concessionária anterior, que era a FEPASA. Se a Socicam investiu 9 milhões, ela investiu em cima de um contrato que não existia. Mas que foi aditado, né, com essa data retroativa, na verdade. Então, mas como é que eu posso fazer um contrato de concessão pública que eu pressuponho que eu talvez até devesse ter um processo licitatório, que não foi feito, não é? Porque se fosse... Teve uma autorização legislativa na época da Câmara. Mas isso também, ainda que tenha tido autorização, e acredito que deva ter tido, né, não se cumpriu etapas aí de licitação. Essa hipótese de entender que esse contrato não tem validade, isso não foi examinado. É isso que eu ia perguntar. Eu já tenho até um telespectador aqui perguntando o seguinte: vem cá, a rodoviária não tem estacionamento, você é obrigado a parar e pagar particular. E um contrato é feito, né, cumprido, deve ser rescindido ou não? E mais do que isso daí, a prefeitura está contente com esse contrato? Não, de forma alguma. A prefeitura não está contente com esse contrato e, por isso, a solução imediata é a promulgação desse decreto que traga mecanismos de fiscalização desse contrato nesse momento. Mas é preciso que seja rediscutida toda essa situação. Mas será... Ele é um contrato extremamente peculiar. Por exemplo, foram transferidos o direito de propriedade dos boxes para particulares, que hoje em dia não se faria isso de forma alguma. Né? Então, as pessoas têm título de direito de propriedade sobre os boxes da rodoviária. Qualquer modelo que se faça de concessão atual, o direito de propriedade permanece sempre com o poder público, permaneceria com a prefeitura. Socicam é a mesma empresa que administra o terminal do Tietê. E a realidade do terminal Tietê, apesar de a gente estar falando de São Paulo, ela é bem mais... outro departamento. Bem mais adequado do que o que nós temos aqui. Então, há um certo nível de concessão e de conivência. Não pode funcionar, né? A concessão pode funcionar. Eles têm um exemplo de uma ação bem sucedida. São Paulo funciona bem. Então, dá para a gente trazer modelo para Ribeirão. Deixa eu fazer uma pergunta para as duas secretárias, que a questão é saúde e assistência social, que é bem específico. A senhora sabe, secretária, que ali essa parte usuário de droga é constante, né? O que a secretaria pode fazer para agir na causa desse problema? Ou isso é mais para o lado da Gláucia? Como é que funciona a saúde junto com a assistência social? A senhora tem alguma clareza disso ou cada um faz o que está ao alcance dele? Como é que é o trabalho? É em conjunto? Esse trabalho ele tem que ser em conjunto, né? A Secretaria da Saúde ela trabalha com itinerante, o ambulatório, Pode seguir. O consultório na rua, na verdade, né? E a gente faz um trabalho dentro dessa proposta de uma saúde itinerante. A gente vai até os pontos aonde se encontram essa população que fica ao entorno da rodoviária, ou seja, a população em situação de rua. Então, a gente trabalha dentro dessa proposta com a busca na redução de danos, na verdade, né? A gente tenta reduzir aquilo que já está ruim dentro da proposta de saúde. Então, a gente tem, dentro dessa população, muitas questões com relação às infecções, às doenças infecto-contagiosas, né? HIV, sífilis, tuberculose, e que, consequentemente, a gente tem que tratar e acompanhar.
Então, a gente faz um trabalho em conjunto, nessa proposta, junto com a Secretaria da Assistência Social, para toda essa população, principalmente aqueles que fazem uso de álcool e drogas, né? Essa é a proposta. Muito bem, Glaucia, a Adriana tem uma pergunta para te fazer aqui, é exatamente em cima desse assunto aí. Para projetar e executar ações voltadas para as pessoas em situação de rua, é preciso primeiro saber quantas são. A gente sabe já de 2 iniciativas do poder público em estatística, e aí os números já apresentados eram adversos, constatavam, né, eles tinham muitas contrariedades. Né? Como é que quantas pessoas estão vivendo? Qual é a realidade diagnosticada por vocês? E também, como é que vocês vão concentrar isso tudo num projeto de resolução? Boa noite a todos os presentes. É muito importante falar sobre esse assunto que nós temos nos debruçado, né, a Secretaria da Assistência Social, junto com a Secretaria da Saúde. Nós temos trabalhado, nos reunido de uma forma bem intensiva nesses últimos meses. Infelizmente, nós não temos hoje esse diagnóstico. Nós temos uma situação de pessoas, e aí dentro da população de pessoas em situação de rua, a gente tem que diferenciar um pouco. Nós temos pessoas que são dependentes químicos, uma característica muito específica, nós temos alcoolistas, nós temos pessoas com transtorno mental. E temos também acumuladores. Nós temos uma diversidade dentro dessa população que nós estamos procurando, dentro de cada especificidade, reestruturando nosso trabalho de abordagem de rua, abordagem social junto com o consultório de rua. Esse trabalho em conjunto com a Secretaria da Assistência da Saúde é muito importante para nós, porque é o mesmo público. Então, nós trocamos as informações e dentro dessa reestruturação que nós estamos fazendo no nosso trabalho... Esse vídeo que a gente está vendo aí, secretária, se a senhora está conseguindo olhar aí, esse pessoal está lá na rodoviária, está em frente à rodoviária, todo esse pessoal. Que é perto da secretaria, é isso? Perto da secretaria, está na nossa porta. Pois é. Então, não tem como ignorar. Então, né? Então isso que a senhora está vendo, está aí, ó. Como a senhora falou, que não tem como ignorar. Nós fazemos esse trabalho de abordagem hoje. Nós temos 6 equipes, que é terceirizado esse serviço, mas nós temos 6 equipes que uma OSCE realiza, fazendo essa abordagem, fazendo um levantamento, identificando dentro dessas características dessa população, porque nós precisamos já oferecer portas de saída de acordo com cada necessidade. E também a nossa política não é uma política higienista, é uma política de acesso a direitos. Então, esse trabalho da abordagem vai no sentido de oferecer serviços. A internação obrigatória não é permitida. Não é permitido. É um tema bastante polêmico. Pois é. Como é que vocês tratam esse assunto, essas pessoas, então? A saúde trabalha com vocês? Como é que é feito isso, secretária? Esse trabalho é um trabalho bem complexo, né? E já digo aqui que eu parabenizo o programa Mentoria pelo fato de trazer isso para um fórum maior aí de discussão, com participação de todos aí nessa discussão, porque realmente o trabalho com a população em situação de rua, ela não se faz sozinha. Então, assim, não adianta só a saúde tentar tratar se a gente não tem um compartilhamento de todas as outras secretarias envolvidas nesse processo, né? E aí, as SEMAS, a gente trabalha muito junto dentro dessa proposta. O trabalho com essa população, ele é complexo porque a gente tem que... A equipe, que é uma equipe multidisciplinar, né, que tem médico, tem os psicólogos, enfim... os enfermeiros, tem uma gama de profissionais, assistência social, envolvido nesse processo, que faz esse trabalho de vincular, ou seja, trabalha esse vínculo da equipe com essa população para que, de fato, ela consiga aderir ao tratamento, né? A saúde é bem dentro desse processo. Então, a gente facilita e articula também com as unidades de saúde que a gente tem. Enfim, a gente identifica o risco, né, e faz a articulação para o tratamento seguinte
dessa população. E nisso o CAPS 4 foi fundamental. E para isso o CAPS 4 foi fundamental, vai ser fundamental dentro dessa proposta. Porque o CAPS 4 hoje, que funciona ali onde era o pronto-socorro central, ele está numa primeira fase, nós concluiremos isso já em final de 2023. Na primeira fase, é um atendimento de urgência, né, para essas situações de urgência dentro dos transtornos mentais, e aí inclui também esses pacientes com uso abusivo de drogas psicoativas. Eu queria pegar um vídeo, secretário, exatamente entrevistando esse pessoal, sabe? Queria que vocês olhassem, prestassem atenção aí. Foi feita uma entrevista ao vivo aí com nossa equipe, né, Juliana? Vamos lá ver esse vídeo? Como é que é? Você está sempre por aqui? Então, eu sou do Rio de Janeiro, estou em situação de rua. O que acontece? A gente pede apoio, né? E não tem vaga em albergue, eles não ajudam, não dá alimentação. Bota no centro pop, é esculachado, não trata a gente como ser humano. E assim, eu acho que deviam olhar mais pra gente, né? Prefeitura, Secretaria de Assistência Social, passa por aqui, tem algum contato com vocês? Já tem ali um ali, ó, não faz nada. Chega ali, eles vão fazer o que com a gente? Eles vão botar a gente na Kombi para dar banho, né? E depois não joga a gente na rua de novo. E como quer viver assim? Muito ruim. Não tem ajuda por parte nenhuma da prefeitura. Interessante a fala, né, da usuária. Jogam na rua de novo, né? Na verdade, a gente não tira ninguém da rua e nem joga na rua. O que é oferecido são serviços. Nós fazemos a abordagem e oferecemos o que a cidade tem para oferecer. Você está numa situação de rua, nós queremos te apresentar o que a cidade tem. O que a cidade tem? A cidade tem, além da abordagem social, ela tem um centro pop, onde as pessoas podem passar o dia, e aí ela quer regulamentar regularizar a sua documentação, né? Ela quer tomar um banho, ela quer se alimentar e pode voltar no final do dia para a rua. Muitas vezes são dependentes químicos, pessoas que não conseguem ainda ficar em abstinência da droga. Né? Ou, se ela quiser ir para um lugar mais protegido, nós temos a casa de passagem. Nós temos 100 vagas para homens, 100 vagas para homens e 30 vagas para mulheres. Na verdade, eles não querem ir lá, isso quer dizer? Alguns não querem. Ainda tem um processo ainda que é da pessoa, que é individual de cada um. Aí essa equipe ela vai trabalhar tanto o serviço de abordagem como o consultório de rua para entender o momento da pessoa, mas a pessoa precisa de conhecer. Nós temos uma república com 40 homens. Esses homens já saíram, já foram abordados diversas vezes, já passaram por essa equipe de conscientização, de falar dos serviços e decidiram sair. No momento deles, decidiram sair. 40 já estão nessa situação. Nós temos 10 em repúblicas. Então, a Adriana te fez uma pergunta muito clara. Você já tem uma... O diagnóstico ainda não. Ela é uma conhecedora dessa área aí. Ela sempre atuou. Você ainda não. O que nós estamos fazendo? Nós estamos treinando essa equipe, porque muitas vezes a pessoa ela não quer dar o nome dela. Nem dá o direito da pessoa não se identificar. E, às vezes, essa pessoa não recebe ali, ela não é captada as suas informações e depois vem para o diagnóstico. Nós estamos treinando essa turma. Falou, olha, você pode identificar a pessoa por um sinal físico. Às vezes a pessoa tem uma cicatriz, às vezes ela tem um problema físico que pode identificar essa pessoa. E nós vamos quantificar. Glaucia, deixa eu ser bem transparente com vocês. Sim. 4 secretários, um vereador. Aliás, mais uma vez, obrigado pela presença e a gente entende que tem tudo a ver entre vocês. Eu já estou ficando careca, e de literalmente careca, tratar esse assunto aqui, tá certo? E a gente não consegue nunca achar um caminho, o secretário, vice-prefeito, tudo. Sabe, a gente debate, depois vai, volta, sabe? E o que eu queria entender é o seguinte, isso é só na rodoviária, em torno da rodoviária, ou a gente tem mais locais fora? Não, nós estamos, a cidade toda, nós estamos com moradores de rua em toda a cidade. Toda a cidade. Pós-pandemia, e aí onde nós estamos fazendo um trabalho diferenciado, Chaim, que é justamente trazer as associações de bairros para a nossa discussão. Nós temos nossa primeira reunião, nós tínhamos 7 instituições. Na nossa
reunião no segundo mês, nós tínhamos 41 pessoas. Assistência social, saúde e instituições. E acredito que nesse mês, agora de fevereiro, que vai ser no final da semana, dessa semana, na sexta-feira, nós vamos ter um grupo maior de pessoas. Nós estamos envolvendo a associação, porque em tudo, lá acompanhar isso, viu? Em todos os bairros. Hoje eu recebi de um ex-vereador uma foto, né, de uma pessoa na Álvaro de Lima, morando numa praça. Passei por consultório de rua. O consultório de rua foi até o local para identificar, criar vínculo com essa pessoa. Tem alguns pontos bem específicos. Sim. Avenida Brasil, ali em frente, no centro da cidade, perto da Catedral, ali na São Sebastião. São lugares onde ele já tem como ponto, Seria bom se fosse assim, porque agora nós andando pela cidade, subindo ali, Vila Tibério, Ipiranga, Sumarezinho, você vai vendo um número considerável de pessoas, não só nesses pontos que nós já conhecíamos. Aí a importância dessa abordagem está sendo treinada além das regiões já conhecidas. Nós precisamos de mapear nos bairros, nós precisamos de atender essa pessoa, porque ela ainda tem um vínculo com a sua comunidade, com o seu bairro, e aí fica mais fácil, a família está ali mais próxima. Porque quando ele chegar ao centro, ele já se perdeu, o vínculo já rompeu. Só para complementar, é migratório, né? A Guarda fez uma série de ações aqui na Baixada, principalmente ali no entorno da Praça Schmidt, e nós verificamos que esse pessoal migrou até para uma construção privada que está abandonada aqui na Rui Barbosa com o Amador Bueno, se não me falha a memória. Então, isso tudo a gente vai agindo, mas isso é migratório. Não adianta achar que nós vamos resolver o problema na rodoviária, que vai resolver o problema de morador de rua. Esse é o X que eu queria chegar. Exatamente o ponto que eu queria chegar, viu, Moreno? Porque você focou direto em relação à rodoviária, e aqui a gente está em torno, está aí a secretária de saúde também, que também quer agregar também uma posição, a gente vê que já está sendo feito trabalho. Você entende que a rodoviária que é o problema de tudo isso, ou o problema da rodoviária que ela não está à altura de uma cidade igual Ribeirão Preto? Qual é a tua bronca com a rodoviária, além de um contrato de 30 anos? Só você que está se aprofundando. Quero entender que seja bem objetivo. Sochain, eu acredito que a questão da rodoviária é um dos pontos de referência de Ribeirão Preto. A imagem em si fala por si só, fala mais do que por 1000 palavras, e não tenho bronca da rodoviária. O nosso objetivo como vereador foi através da coluna do Sr. Morandini que a gente foi se aprofundar para entender o número de pessoas, quanto se arrecada, qual foi a contrapartida, se foi realizada. Nosso objetivo aqui é trazer a transparência para todas as pessoas que têm interesse, porque ali, de certa forma, é um ponto cultural, eu também entendo. Eu fui um dos poucos que pleiteou que o vagão, na época ali da Maria Fumaça, ficasse no saguão central da rodoviária, porque entendo ali que é um ponto histórico e de Ribeirão Preto. E para deixar também registrado, está sendo instituída na Câmara Municipal, a partir de amanhã começa uma comissão especial de estudos em relação aos moradores de rua. Ela é presidida pelo vereador Sérgio Zerbinato, eu faço parte como relator, e o vereador Brando Veiga, que é mais um braço, mais um alicerce para trazer essa questão de tentar fomentar, fazer algo realmente eficaz para aquelas pessoas. E só uma observação também, eu participei de algumas abordagens, eu fui lá na assistência, participei das abordagens de Ipirua, muito do que a secretária Gláucia fala é verídico, eu acompanhei a abordagem de pessoas da assistência social, onde elas praticamente foram agredidas. Não estou em defesa, mas sim a realidade como ela é. Elas foram agredidas? Porque as pessoas, às vezes, quando você vai abordar, depende do temperamento que ela está, ela, às vezes, é ofensiva, agressiva. Um outro ponto que eu visitei pessoalmente com a minha assessora, mando um abraço para ela, Mônica, que vai ser mãe agora também, finalzinho ali do Parque Moreira de Biagi, do comecinho da Vila Virgínia, debaixo da ponte, você entra, você vai numa matinha ali. Ali tem uns 15, 20... Você foi no matinho, Moreno? Não, eu fui ali onde eles estavam ali. Entendi. De 15 a 20... Perto dos barracões do café na avenida. Isso, e do outro lado também. E ali tinha de 15 a 20 moradores, e a gente tem um linguajar muito popular, e muitos deles querem ajuda, porém muitos têm problemas com a justiça. É uma série de fatores que envolve, não é só uma questão igual pegar, levar, fica lá no abrigo e tal. É uma questão social, de saúde política pública, então, realmente, porque assim, Sochain, essas pessoas sofrem, ninguém está lá porque quer, pode entrar por sacanagem, por ser vergonhice, por embalo, mas acredito que são todos seres humanos que têm sentimentos, família, teve sonhos,
Eu acho que, como seres humanos, a gente passar. Não, até aí estamos de acordo. Aqui ninguém está ao contrário. A pergunta é, como é que a gente não consegue resolver esse problema? Ponto 1. Ponto 2. Você falou, é um problema de saúde pública. É isso mesmo, secretária? É um problema de saúde pública? Não só de saúde pública. É um problema de política pública, na verdade. E isso já se inicia do próprio Ministério da Saúde, né? Com propostas, com possibilidades. Agora, o governo do Estado de São Paulo traz uma nova proposta dentro do novo governo, com aquisições ou melhorias aí com relação ao acolhimento que a gente diz, principalmente dentro do quesito que a gente falou aqui, lá você colocou sobre as repúblicas. Lá eles lidam também com vilas, né? Eles criaram vilas, a Vila Reencontro, que é exatamente isso, porque o tratamento, doutor Chaim, ele é isso. Ele chega em situação de urgência, ele vai para uma internação que seja hospitalar ou dentro do próprio CAPS, né? Aqui a gente já está com o CAPS 4, que é uma nova proposta de atendimento que também. É rodoviária. É ali do lado. E foi feito exatamente ali para isso. Mas resolveu ou não resolveu? Está no início. Está no início. Nós começamos em novembro. Né? Então, e como é que tem sido a resposta disso? Muito boa. Muito boa. 80% dos pacientes que adentram lá, que são 20 leitos emergenciais, saem de alta. Mas a questão a se explicar não é só isso. Na verdade, ele passa pelo tratamento, ele pode ir para para as comunidades terapêuticas, ele passa pela casa de passagem, ele pode ir para a República e ele tem que dar seguimento nesse tratamento. Então, ele continua em manutenção nos CAPs, mas ele precisa de ter propostas maiores aí dentro dessa história, no meu entendimento, né, e que é o entendimento da equipe também, que, além disso, ele precisa de mais oportunidades. E aí, por isso que a gente diz, todo mundo tem que estar engajado. Né? Aí entra esporte, entra cultura, entra educação, dentro de toda essa linha de tratamento. Porque envolve tudo isso. A sociedade civil, né, os grandes empresários com oportunidades de emprego, para resgate dessa vida. Né? Mas, secretária, numa boa, na teoria isso é bonito, na prática eu não vejo acontecer nada. Sim, estou sendo muito transparente. Sim. A gente bate, debate. Agora me surpreende que eu achei que ia ser na rodoviária, Gobi. Achei que era só na rodoviária o foco, mas pelo que a secretária está dizendo, está na cidade inteira. Não só na cidade inteira, como no Brasil todo. Né? Vamos focar em Ribeirão. Mas a gente teve um aumento de 38% da população de rua no país como um todo, vindo da pandemia, e que reflete aqui em Ribeirão, sem dúvida nenhuma. Vamos uma mulher do Rio de Janeiro nas nossas Exatamente, ruas, né? É um aumento de quase 40% da população de rua em Ribeirão Preto também. A pessoa que deu entrevista veio do Rio de Janeiro. Veio do Rio de Janeiro para cá. Dizem que 40%, pelos estudos, 40% dessa população nossa em situação de rua é fora do nosso município. A Glaucia acho que tem esses dados mais claros. Só para complementar, você percebe que Ribeirão sempre foi uma cidade muito acolhedora, além da prefeitura, por parte da sociedade civil. No entorno da rodoviária, nós temos inúmeras ONGs que distribuem comida e acabam acolhendo. E não tem como. Não sei se a Glaucia já fez alguma reunião com esse pessoal. A gente precisa começar a regrar mais essa situação. Precisamos voltar no nosso ponto inicial, que era a rodoviária. Chamei o Moreno aqui exatamente porque ele fez o levantamento de um trabalho. Naturalmente é importante a presença de vocês, principalmente das duas que nós deveríamos debater um programa exclusivo para o trabalho que está sendo feito, secretária de saúde, secretária, para a gente realmente focar nisso. A Adriana é expert nisso, vamos fazer um programa para poder traz também essas entidades, vamos debater, traz até os moradores, vamos falar específico nisso. A minha ideia em chamar vocês, mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo, era você entender o seguinte, eu entendi que era só na rodoviária, o problema da rodoviária que trazia esse pessoal ali de lado, e, infelizmente, estamos percebendo que na cidade inteira. Então, vamos voltar a focar um pouco mais no assunto rodoviária, ô Moreno. Você tem alguma coisa a agregar com relação a isso? E depois quero perguntar para vocês dois, o que a prefeitura recebe dessa parceria? Que lucro que ela tem que possa investir
na parte de saúde, promoção social, para poder ajudar esse pessoal. Tem algum retorno à prefeitura com esse... Nenhum. Nenhum? Nenhum. Como assim? Não recebe nada? Nada. Só É os isso impostos. mesmo, Moreno? De acordo, até recebeu o ISS, né? Os impostos. Os impostos, obviamente. Imposto é o mínimo. Faltava também não receber É o isso. mínimo, mas eu saí. Em novembro de 2017, fazendo jus aqui, foi feito aí um processo administrativo, que só por umas questões de informações, a média mensal de pessoas na rodoviária aproxima-se de 62 mil pessoas. Mensal? Mensais. Você já fez a conta? Quanto que é o total que esse pessoal recebe? Vai, Moreno, você já fez a conta? O acumulado de janeiro a outubro de 2022 é de 664.846,35 centavos. O quê? No mês? O acumulado, isso. Não, de acumulado ou mês? Janeiro a outubro de 2022. Quanto deu? 664.846. Você pega, deu aqui... Isso, o que é isso daí? É a taxa? É a taxa média. É o que a Socicam recebe por passageiro que pega ônibus ali. Porque o passageiro paga uma taxa de embarque. Então, na passagem, vem a taxa de embarque. A Socicam, e aí vai para eles que estão administrando. Isso. O que eles vendem ali, né, é recebido através dessa taxa de embarque. Eles investiram 9 milhões quando? Quando que eles investiram esses 9 milhões? De acordo com o contrato, o Chaim, de acordo com o contrato... Foi depois, isso, e não tem exatamente ali, ele tem o prazo. Eles aumentaram o teto e o ônibus não Eles têm cabia. o prazo até 2036 para executar, mas, só para falar bem certinho, a contrapartida de 9 milhões ficou aí apresentados para a prefeitura, foi a reforma do terminal suburbano, a reforma do terminal rodoviário, a reforma do sanitário do saguão principal, a construção de vestiários e refeitórios para funcionários e a reforma das áreas comuns do condomínio, que no caso é o saguão. Essa é a obrigatoriedade. Mas gastaram 9 milhões aí. O acordo é de 9 milhões. Então vem cá, pelo que você está falando, eles arrecadaram no ano 600... Essa conta está certa? Essa conta não fecha, gente. É taxa de embarque. É uma fonte. Depois ela tem aluguel também. Tem os banheiros. Das concessionárias. Estacionamento. Estacionamento não pertence à Socicam, é o condomínio, Chaim, é o condomínio de lojas ali. Condomínio de lojas são dono do estacionamento? Exato. Porque... É um Frankenstein jurídico, na verdade, Chaim. É um Frankenstein jurídico aquilo. Na condomínio, realidade... porque eles venderam lá atrás esses boxes, né? Que no caso não deveria... Foram vendidos, né? O direito de propriedade foi transferido desses boxes. Escritura então, se for pública. Um condomínio... Né? Mas os pequenos boxes, ou inclusive os grandes boxes das companhias de transporte, os ônibus? Tem dono. Tem dono. Tem dono. Não é a Socicam. A Socicam... Mas essa conta não está fechando, gente. É porque não é o seguinte... Se for o que o Moreno está colocando... Os caras vão dar 1 milhão por ano, leva 9 anos para repor o que eles gastaram, é isso? Não, Chaim, porque, por exemplo, se você faz uma nova rodoviária, que nós estamos estudando para, de fato, colocar um projeto na praça, né, para serem estudados. Da onde vai sair a receita disso? São as lojas, são os boxes. Ali, naquele caso, foi vendido lá atrás. Então, a Socicam não tem essa receita, mas ela vendeu lá atrás. Então, se a gente for fazer um projeto... Se nós formos fazer um projeto novo hoje, uma rodoviária se autossustenta com o nível de serviço que ela vai ter. Ela vai ter restaurante, ela vai ter... Ela deve ter uns 40 boxes. Muito mais. Mais que isso? Tem umas coisas aqui nessa cidade que eu não consigo entender, gente. O ônibus, o cara não paga a conta, por isso está reclamando não sei o quê. Concessão, não paga não sei o quê. Rodoviária não paga... E aí? Como é que é essa história, Dirceu? Você entendeu onde fecha essas contas então, a Socicam, na verdade, quando ela comprou, eu não sei quanto foi feito o pagamento, ela comprou o prédio da FEPASA numa licitação. Mas é dele o prédio. Aí o que ele faz? Ele vende os boxes. Então, ele já recuperou parte desse investimento, ou até mais do que todo o investimento, quando ele fez a venda do box para particulares. Além disso, ele recebe essa taxa de embarque, que na conta apresentada pelo vereador Moreno, dá algo em torno de R$60 mil mês. Então, ele já vendeu o imóvel que comprou e ainda ficou com as áreas comuns para receber R$60 mil por mês. É algo lucrativo, muito lucrativo. Até porque você há de convir que eu não sei qual é o custo que a Socicam tem
porque o que acontece... paga o condomínio, o que acontece na situação ali é que repassa esse custo para as empresas de ônibus, né? De fato, o contrato é, juridicamente, aos nossos olhos de hoje, absurdo. Porque por isso que eu vou insistir mais uma vez, secretário, o seguinte, um contrato que os 9 milhões que deram desequilíbrio econômico e que permitiram fazer um contrato para mais 30 anos. Esse desequilíbrio, esse investimento de 9 milhões, aconteceu antes, acho que, da renovação do contrato. E eu digo que aconteceu antes porque no contrato ele faz menção ao estudo feito pela Fundação Getúlio. Então, eles fizeram, num período em que não havia contrato, essa minha insistência, em 2006, termina o contrato, eles fazem uma obra de ampliação da rodoviária sem contrato, e aí a Prefeitura, em 2007, valida tudo isso retroativamente, sem processo solicitatório. Esse questionamento é que me parece que, eu não sei se demandaria aí um estudo, temos que... Sabe, é para ficar indignado. Porque é o seguinte, aí esse contrato poderia ser rompido, né? Acho que o vereador levantou esse assunto aí, não sei se ele tem voz para poder retumbar junto aos outros vereadores, mas é um assunto que não pode ficar assim, sabe? A cidade à mercê de coisa feita 30 anos atrás. É possível você fazer um contrato com tanto tempo? Isso não pode ser. Eles estão cumprindo o contrato, eles estão... Hein, vereador, você que está acompanhando lá, tem alguma brecha jurídica? Eles estão, o que está no contrato está sendo cumprido, está sendo atendido, está sendo feito? Há alguma brecha legal para poder executar aí, ou você não tem isso ainda? Chaim, não, as respostas que eu tenho aqui são respostas oficiais. Existe uma comissão de auditoria de obras constituída desde 16 de outubro de 2009. Em 25 de abril de 2013, ocorreu uma auditoria neste contrato interna da Prefeitura, foi realizada pelo auditor Marcos Vinícius, que considerou a prestação... Isso daí que é oficial? Esse é oficial, em 25 de abril... Não, oficial para ler não adianta, Moreno. Eu quero saber se você levantou. Não. Porque ler o que a Prefeitura manda, eles podem falar. Você levantou alguma coisa especificamente? Não, eu tenho que ser muito sincero com o senhor, porque eu trabalho com informações oficiais, não no termo... Mas você não pode... Eu não posso afirmar... Você não pode passar isso, é isso? Não, exatamente. O que eu tenho de resposta, que creio que é o compromisso aí da Prefeitura nesse sentido, é que foi feito essa auditoria em 2013, foi apresentada pela Susicam como regular, mas porém com ressalvas. Essa é essa informação oficial que eu tenho. A pergunta é bem específica. Alguém tem como me informar se esse contrato, primeiro, tem validade? Segundo, está sendo cumprido à risca? Está sendo cumprido, senhor Chaim. Tá? A risca, a gente precisa investigar mais a fundo. Porém, as informações que nós temos, de acordo com as benfeitorias que foram feitas lá, a princípio, tudo indica que sim, a gente não encontrou... Benfeitorias aonde? A questão de melhorias do espaço, na questão do que foi feito, a reforma do terminal suburbano, a reforma do terminal rodoviário. Perfeito. Na época foi feito. Era muito pior do que é. Na verdade, não é bom, mas era muito. Só para complementar, Adriana e Chaim e vereador Moreno, nenhum momento teve indicação do Tribunal de Contas, questionamento para esse contato, né? Então, não teve. Não querendo justificar assim, os outros administradores, não tivemos. De 30 anos, é normal que uma concessão tenha É normal que você tenha concessão de 30 anos? Porque são situações em que há um investimento por parte do particular, aqui no caso, e que precisa de um tempo longo para que isso se retorne. Como a Adriana disse, já foi muito pior a rodoviária, o que não quer dizer que hoje está numa situação não está boa. bom, mas foi muito pior. E o contrato é juridicamente feito nessa época, que eu sempre digo, foi feito numa época completamente diversa da gente. Agora, o secretário e vice-prefeito está dizendo o seguinte, nós estamos vendo a possibilidade de ter uma segunda rodoviária. Não é uma segunda rodoviária, Chain. No caso vai ser... publicado, a gente ainda está conversando para ter uma decisão de governo por parte do prefeito municipal de fazer uma proposta, a gente coloca na praça aí que nós queremos fazer uma segunda rodoviária, na verdade vamos transferir a rodoviária, colocar algumas preferências, no caso deveria ser alguma área da prefeitura aqui na nossa região central, para também não desabastecer o centro histórico, que os comerciantes da nossa região aqui precisam da rodoviária, tem muita gente que vive disso. Mas ao invés de ser uma rodoviária estadual, seria só municipal? Não. A gente, no caso, faria
ou na Avenida dos Bandeirantes, que nós temos uma área grande, ou na própria Cianê. Isso aí, a empresa que for fazer a proposta tem que estudar. Nós temos Só a questão que da do Cianê, quando foi anunciado em também. épocas passadas, os moradores se reuniram para dizer que não queriam uma rodoviária ali. Exatamente. Isso tudo tem que ser estudado, já. Então, é muito delicado qualquer situação que nós formos fazer. E isso também tem que ser estudado também com relação à Socicam, esse prédio. O que nós vamos fazer com esse prédio? Vai ter uma indenização por parte da concessionária, por eles terem mais 13 anos de contrato. Isso tudo tem que ser bem discutido e bem alinhado para que a gente possa avançar nessa discussão. Enquanto isso, né, será publicado esse decreto para que a gente possa fazer uma fiscalização mais efetiva desse contrato, trazendo, né, sanções para o não cumprimento dele. Por não ter sanções nesse contrato, a gente não pode multar a Socicam. A gente não Agora tem uma aspectos questão que é legais. importante, que a gente juntou dois temas. Né? A rodoviária, que é um problema, e o morador em situação de rua. É muito provável que alguém da Socicam vai dizer que ele é da rodoviária e não do tema moradores em situação de rua. Então, a gente realmente tem os dois temas juntos, né, no debate, mas ao mesmo tempo paralelos, porque a Socicam não é responsável pelos moradores em situação de rua. Sem dúvida. E a situação dos moradores de rua, né, é de todo o município De Ribeirão Preto, com todas as suas secretarias afins. E na rodoviária, a gente sabe, tem esse polo, né, é mais visível aqui essa situação do morador de rua, da questão dos dependentes químicos que estão ali, né, nessa situação. Estão sendo feitas também melhorias, né, para essa região, né, o Bom Prato do Centro, que vai ser feito, a Estação Cidadania, atrás da estação Emelina, então que vão trazer melhorias aqui para a região do centro também. O Irata não quis falar, então eu vou dar o spoiler. Nós estamos estudando um projeto todo aqui para a Baixada. Já recebemos... Centro para o corredor histórico? Sim. Recebemos já uma proposta de um arquiteto famoso de São Paulo. Inclusive, no momento oportuno, nós vamos ter que discutir isso com a sociedade civil, principalmente com a CI. Quem sabe o Instituto do nosso querido Chaim Zar possa colaborar também com esse projeto. É um projeto que a gente tende a mexer um pouco com toda essa... Da revitalização aqui dessa área do corredor histórico. Se a rodoviária fica ou se ela não fica, aquele prédio faz parte desse contexto, desse projeto como um todo. Qual prédio? O prédio da rodoviária, né? A proposta é uma revitalização, uma readequação Seria urbana mais ou menos de toda essa parte. O parque vai abranger toda essa região. Nós vamos ter que fazer um controle de velocidade, buscar uma saída para a mobilidade, principalmente aqui na Jerônimo Gonçalves, e no sentido de ter uma... E, de novo, não é a primeira vez que o tema entra na pauta. No governo Antônio Palocci, a gente teve o projeto do Vale dos Rios, que inclusive foi polêmico, dando muita denúncia, né, do modelo de gestão. Por isso que a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente avança nesse sentido. E, com certeza, nos próximos meses nós vamos poder debater isso, principalmente, volto a dizer, com a CI, e que o Instituto participe com a gente também, Chaim. Vai ser bastante útil. O seu Dirceu. O Dirceu, ele participa de todos os institutos. É o 2030, Instituto SEB, se tiver mais, ele entra. Agora, o problema maior é o seguinte. O Glaucio, tem um monte de pergunta aqui para você. E eles estão bravos com a gente, tá? Fica bravo. Eu gostaria de poupar um pouco as secretárias, porque eu quero dedicar um programa exclusivo para isso. Tá certo? Eu queria dedicar a secretária. Realmente eu imaginei que ali em volta da rodoviária que fosse o problema. Agora que estou vendo que é na cidade inteira, a gente vai pegar um programa só para falar como é que a saúde e a promoção social interagem para poder resolver essa situação. Eu acho que a gente tem que não fazer pergunta para um só, como foi feito, mas sim para aqueles, a gente ter uma visão mais clara. Isso aí a gente percebe claramente... vindo do Rio de Janeiro, trocar Rio de Janeiro por Ribeirão Preto é falta de assunto, né? Deve ter algum erro aí, começa por aí. Chaim, mas você segundo, entender por que é que se aprofunda uma pessoa sair do Rio para vir para cá e vir morar perto da rodoviária. Então, são fatos que eu acho que nós temos que encontrar uma solução, gente. E como o assunto era provocado pelo vereador Moreno, com razão, a rodoviária, né? E aqui tem uma pergunta aqui, que é o seguinte, a rodoviária está... Vinícius Barbosa, né, Adriana? Isso. Que ele fala, a rodoviária está completamente abandonada. Não seria interessante perder tempo com esse contrato a favor da prefeitura?
é capaz da prefeitura ainda fazer aporte financeiro para a concessionária. Então você vê que o pessoal está meio arrepiado com isso, né? Nós já fizemos com o comandante da polícia, na época, Seminati, operações ali na rodoviária, participando da vigilância sanitária da Jane, fiscalização geral, para coibir também algum tipo de comércio ilegal que possa ter naquela área, quem não tem a liberação da vigilância, se está tendo algum tipo de crime sendo executado lá. Então, a polícia foi nossa parceira por esse tempo. Irata, spoiler agora com você. Você vai colocar... Isso, nós temos a operação delegada, né? O município tem operação delegada com a Polícia Militar, em que a gente paga a Polícia Militar para que tenha um aumento do efetivo, e nós vamos fazer isso aqui especificamente para a rodoviária. Mas, gente, isso resolve? Não resolve, porque o problema é que nós temos que chegar... Não adianta botar a polícia lá para... Mas tem consumidor de droga, tem vendedor. Isso. Não, e o vendedor... bem, com relação ao vendedor. Mas vendedor, esse pessoal vai comprar como, gente? Sim. Da onde que eles têm dinheiro? Pelo amor de Deus, para com isso. O aumento do policiamento ostensivo, a gente tem resultados, sim, que aumentam a segurança dos passageiros, a segurança da população aí outra do local. conversa, aumentar dos passageiros para eles se sentirem seguros, isso é uma coisa. Mas não que o cara vai comprar droga ali, que esse pessoal não tem nem comida, sabe? Não, aqui falam. Tem que dar, eles fazem todo o trabalho. Ambiente controlado, né? Isso, é necessário que se tenha esse aumento do controle do ambiente, né, por parte da polícia, que é quem tem esse tudo papel, bem, mas não resolve a situação, claro. Exatamente. Ju, o que você quer colocar? Um outro vídeo? É isso? Ela fica, vídeo. Não é vídeo, aqui tem que achar a solução. Bota o vídeo, pergunta para o povo o que o povo fala. Vamos ver o vídeo, vai. Elis, você se sente segura utilizando o ônibus urbano aqui em frente à rodoviária? Olha, durante o dia, sim. Mas no decorrer da semana, que a gente chega aqui 5 horas, não. Você já viu alguma situação de risco aqui, perigosa? Já, o pessoal assalta muito a gente. Você já chegou a presenciar assalto aqui? Já. A hora de esperar o ônibus nos pontos de embarque, desembarque de ônibus, chega a dividir com o morador de rua também? Como que é a situação? Olha, ali no terminal, sim. No ponto G ali do outro lado, sim. Que eles ficam deitados no banco dormindo. O senhor se sente seguro aqui? Não. Se der bobeira aqui, o pessoal assalta. Assalta, sim. A senhora se sente segura aqui, utilizando transporte público? Não. Você já presenciou algum assalto, alguma situação de risco aqui? Muitas das vezes sim. E a sujeira do local? Tá feio. Então... Para aumentar essa sensação de segurança, para aumentar de fato a segurança do local... Dois assuntos diferentes. Sim. Concordo com você, para aquele passageiro que está vindo ali, que ele tem que ter segurança. Isso é uma coisa. A preocupação, por isso que eu quero fazer um programa com as duas secretárias, para a gente ver qual é a solução e trazer também entidades que vocês queiram trazer. Adriana, você podia provocar esse programa? Gente, temos que achar uma solução e entender por que o cara lá sai do Rio de Janeiro para vir para Ribeirão. Tem coisa errada nisso daí, sabe? Tem uma questão também que a Adriana colocou, né? Que são dois problemas que caminham paralelos, de forma paralela. Há 2 semanas atrás, a Guarda Civil Municipal entrou em contato comigo, sábado à tarde. Eles abordaram 15 indivíduos, 3 horas da tarde. Chegaram 15 novos indivíduos com características de moradores de rua, vindo de um ônibus da região. Tem isso, viu, Chain? Prefeituras de outros lugares faz o que nós não fazemos, coloca as pessoas. Já vi telespectador dando essa ideia que a gente nem trouxe para o debate porque ela é desumana, mas eles colocam pessoas dentro do ônibus e levam para a cidade mais próxima. No caso, sempre Ribeirão é mais próxima. E outra coisa, Ribeirão, quanto mais você oferece serviços, a prefeitura... Uma cidade menor, fala, Ribeirão Preto tem tratamento para drogas, lá tem o CAPS AD, tem o CAPS 4, lá tem casa de passagem, vocês não vão ficar na rua. Então, quanto mais serviços a cidade oferece, a cidade da região mandam os moradores para cá. Isso é a realidade. Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Vamos achar uma solução? Porque nós não podemos ficar assistindo isso passivamente, ficar aqui discutindo o ar-condicionado, e sem achar uma solução. Não, aí, Chain, eu queria te dizer o seguinte, imaginei, desculpa. Nós estamos buscando solução. Não, dia mas 18 desculpa, de eu janeiro, imaginei, quando o Moreno falou da rodoviária, que o assunto era em torno da rodoviária. Infelizmente, vocês estão falando que é na cidade inteira. Eu, honestamente,
Não vejo tanto na cidade inteira, tá certo que eu não ando mas... muito, fico enfiado aqui dentro. Estou falando de 6 meses que não vou na prefeitura, já mudou até de lugar, não é? Mas é importante a gente ter acesso a informações que às vezes a gente não tem. Fica fácil, o problema é como é que nós vamos resolver essa questão, é velho isso aí, como é que a gente pode fazer, secretário? Uma coisa é a questão da rodoviária, 30 anos ali, se o problema não é só a rodoviária. Agora o secretário apontou 2 fatos, segurança de quem vem, daqui a pouco você não tem ninguém vindo na rodoviária, com medo de ser assaltado. O cara vai começar a nem querer viajar. E voltou-se ônibus para São Paulo, que a passagem aérea está tão cara. Quem viajou em avião ultimamente? Quer dizer, que absurdo que está o preço de passagem aérea. Eu estava assistindo o noticiário, o ônibus também subiu cerca de 13% também. Pois é. Nessas viagens, né? Daqui para São Paulo, né? 13%. Então, e aí o pessoal acaba indo para uma questão e acaba encontrando uma violência dessa. Nós, secretário, precisamos achar uma solução em torno da rodoviária. Depois, a gente vai chamar a Glaucia e a Jane para falarem como é que isso pode ser resolvido em termos da cidade, gente. Isso é muito importante. Na verdade, se faz necessário, viu, doutor Chaim? Que a gente faça essa conversa ampliada. Nós vamos fazer. Para que todo mundo tenha conhecimento do que a gente tem com relação à saúde, né, para essa população de rua, com relação à assistência social e todas as outras secretarias envolvidas. E fazer uma pesquisa com o pessoal de verdade, não pegar só um revoltado, outro só para falar mal. Isso é o jornalismo que quer só ganhar audiência, né? Não é assim que tem que fazer. Se é para resolver, vamos resolver. Eu vi todos. Tem gente desse tipo, tem gente, coitado mesmo, tem gente que perdeu tudo. Vamos dar uma checada geral, Glaucio? E, se possível, ir lá onde você tem um trabalho que está sendo feito, mostrar as coisas boas. A cidade precisa mostrar as coisas boas que está fazendo. E está fazendo coisas boas. A gente vê hoje... A gente vai ampliar, inclusive, mais um consultório na rua, no CAPS 4, com essa proposta para acolher, para fazer esse vínculo com essa população em situação de rua. E a solução Mas é um trabalho a várias mãos, com certeza. Exatamente. A solução para a região da rodoviária é a várias mãos mesmo. Vereador, alguma coisa mais que você quer acrescentar e quer colocar? Porque realmente é um projeto que esse programa é em cima da rodoviária. Tem algo que foi discutido aqui que você gostaria de colocar que não foi pautado? Não, Chaim, eu me sinto contemplado. É uma questão, a segunda parte, que é a questão dos moradores do entorno, é uma questão muito delicada, muito minuciosa, que requer um esforço de todas as áreas e todos os pontos. Isso para deixar registrado, essa iniciação aí de levantar as questões da rodoviária se iniciou em 27 de setembro de 2021. Nós enviamos diversos requerimentos, a Prefeitura sempre respondendo de pronto, e acredito que a gente aí fez o nosso papel, que é trazer à tona a discussão, e agora acredito que a Prefeitura possa me corrigir, porém eu vi alguns noticiários que estão vendo até de revisar esse contrato, como o secretário Irata falou, desse aditamento aí para essa questão aí de aprofundar e apurar aí essa questão do contrato, e acho que o nosso papel é esse, e está sendo bem encaminhado. Dirceu, revisar o quê? Bom, eu ainda continuo com a minha sensação de que esse contrato, em 2007, assinado retroativamente, eu acho que aí tem alguma coisa que poderia ser discutido, e a motivação que levou à prorrogação por 30 anos, que é o desequilíbrio econômico-financeiro, se aconteceu nesse momento que nem contrato havia, me parece que isso precisava ser questionado, talvez judicialmente. Mas aí eu tenho desdobramento. O senhor fez a pergunta aqui mais de uma vez, eles estão cumprindo o contrato? O contrato é tão ruim, no meu ponto de vista, o contrato é tão ruim que a única obrigação que a Socican tem, a rigor, é fazer com que os ônibus fiquem ali. Não tem mais nenhuma obrigação. Não tem obrigação nenhuma? Nenhuma, a não ser... Contrato de 5 folhas. A não ser que a única obrigação deles 5 folhas? A única obrigação deles é dizer que ali os ônibus vão ter o local de embarque e desembarque. Agora, desculpa. Aí a questão que eu pergunto para o secretário o que é que a Prefeitura vai fiscalizar se no contrato eles não têm, além dessa obrigação, nenhuma outra? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, como a Socican vendeu os boxes,
O senhor disse aqui já hoje, né, que tem até um título aquisitivo do dono do box. Mas no contrato está dito que ao final... Pode vender? Mas no contrato está dito que ao final tem que devolver o prédio. O prédio fica para a prefeitura. Como é que vai devolver o prédio se vender com os as áreas boxes? comuns? Então, saguão da rodoviária e a plataforma lá em cima que, em tese, volta da para a prefeitura. É só isso que vai ficar para a prefeitura. Os boxes vão ficar para os Por particulares. isso que tem que ser estudado esse modelo, do que ser secretário, feito deixa com eu essa fazer uma situação. pergunta. Não existe uma lei que diz se é para benefício da população, para o morador, para não sei o quê, não tem como rever um contrato, refazer, porque, sabe, é saúde pública, é segurança pública, isso não é possível? Sim, é possível, mas a gente tem envolvido direitos de terceiros, esses que adquiriram esses boxes naquele momento, tem o direito não estou entrando em questão do problema de quem adquiriu o imóvel. Chain, Então, só mas é um para problema você do entender contrato. qual que é a lógica jurídica da PGM. Né? Eu e o doutor Irato somos advogados, né? Apesar de não podermos advogar nesse momento. A PGM entendeu que ela tem que colocar alguns atos sancionatórios nesse contrato, para a gente poder fazer uma fiscalização, se for o caso, discutir isso na justiça. Então, nós vamos ter que ir por etapas. Já que lá atrás, em 2006, né, não foi tido nenhum cuidado na hora de fazer esse contrato com essas sanções, o nosso procurador responsável por esse caso, o Dr. Marcelo Mazei, entendeu que nós devemos fazer, até de forma unilateral, um aditamento nesse contrato, prevendo sanções, para que a gente possa, de fato, fiscalizar. E ir um pouco mais a fundo em algumas situações. Né? Algumas questões financeiras, por exemplo, da Socicam, eu não tenho poderes para entrar. Então, nós vamos procurar. Não temos. Os vereadores não conseguem convocar esse representante aí da empresa para ele se explicar, vereador, porque aqui ele não vem. Nada contra os caras. Se os caras investiram, isso basta vir aqui e provar que investiu 9 milhões não sei quanto tempo atrás e que prova que ele não teve o retorno, que recebe 1 milhão por ano, precisa levar 30 anos. Enfim, tem que ter alguém para explicar isso daí, né? O que não pode é a situação que está. Vocês não podem convocar, ou isso também não é competência de vocês? Não, acredito que sim, e a gente pode convidá-lo, já fica aqui convidar ele não vem. Se convidar ele não vem, a gente pode ver também de tomar um outro caminho. Eu entendo, como eu disse aqui, todas as questões que foram postas estão sendo respaldadas. Não entendemos e não vemos ainda assim algo errado, também não tem um olhar tão apurado para poder ver essa questão, mas fica aqui meu compromisso de convidá-lo. Se caso contrário ele não aceitar o convite, a gente achar um outro caminho para que ele possa explicar essas questões. Como é que isso pode ser feito? Sim, por meio da prefeitura também, de chamar, a gente tem contato com a Socicam para que a gente possa fazer. Mas já foi feita alguma iniciativa dessa? Já. E a Glaucia, Já, sim. junto à secretária Jane, que elas estão pegando o efeito colateral. Verdade, né? exato. Cai bomba atômica, porque se está ali, não tem segurança, e o pessoal fica ali que é mais fácil, onde todo mundo vai levar comida, não sei o quê, como é que vai solucionar isso? Não tem como. A rodoviária de São Paulo não é assim, gente. Não, porque o contrato lá foi mais bem feito. E lá, não é a Socicam shopping, pô. Exato. É a mesma empresa. E a mesma empresa. E a mesma empresa. Parece que tem outros lugares também, né? Em Campinas. Tem 2 rodoviárias em Campinas, a mais moderna, muito bem feita, mas fui informado também a origem deles, inclusive. Que agora também já tem esse problema também na rodoviária. A rodoviária está um pouco inferior a São Paulo também, a de Campinas. Ô, secretário, a senhora queria que ela coloque uma coisa, desculpa, tanto a senhora como a secretária Jane, fiquem à vontade, tá? Nós vamos fazer um programa exclusivo para isso. Sim. Vocês vão ter 1h30 para falar. Ótimo. Tá certo? Hoje, infelizmente, misturou tudo, né? Mas está certo a produção, porque queria dizer, o efeito colateral do que está acontecendo em volta. Deve ter mais, Ju, entrevista, alguma coisa? Não? Nada. Então... Posso falar, então? Claro, fica à vontade. Uma pergunta tem um monte para você que a gente vai deixar para o teu programa. Eu respondo por e-mail depois, pode ser? Não, fazendo o programa. Mas uma grande questão da administração é realmente mostrar a porta de saída para essa população. Nós tivemos, dia 18 de janeiro agora, com o secretário de Desenvolvimento Estadual, e apresentando aqui nossas dificuldades, nossas necessidades,
E esse programa secretário Reencontro estadual, agora. isso, Agora, né? isso, Esse agora, novo governo. novo governo. Eles estão com uma proposta muito interessante de trabalho com os moradores de rua e focado na família. E Ribeirão Preto foi escolhido como uma cidade onde eles vão implantar esse projeto. Então, em breve, eles estão formatando, e Ribeirão Preto é parceiro, vai desenvolver esse projeto pioneiro aqui do estado de São Paulo. Mas é boa, né, da prefeitura, né, tomar essa iniciativa. Foi isso, Gó? Trabalho com a família, do morador de rua, do dependente químico, dessas pessoas que estão em situação de rua. Então, é importante dizer assim, que tudo aquilo, tivemos aliás, assim, adiar uma viagem que iríamos fazer na sexta-feira, saúde, assistência social, para conhecer um trabalho lá em São Paulo. Então, nossas tratativas para trazer todo tipo de experiência interessante, exitosa, nós estamos trazendo. O secretário também se comprometeu em trazer para a nossa cidade essa vila, né, Reencontro. Então, nós estamos, assim, secretário estadual de Desenvolvimento Social, que tem social. O Gilberto Nascimento Júnior. Entendi. Então, nós estamos trabalhando muito, Chaim, para apresentar para a cidade de Ribeirão Preto, além do que nós já temos, né, mas ampliar ainda mais. Não deu tempo de falar, mas você vai dar uma hora e meia. Nós vamos fazer um programa exclusivo para isso daí. Mas então, vamos falar vocês tudo estão que a gente tem feito. Com um bom relacionamento aí com o novo governo? Como é que está isso? Sim, na minha parte, né, que é mais desenvolvimento urbano, CDHU, estive terça-feira, mas ainda não... Terça-feira da semana passada, ainda não tivemos a troca do presidente até aquele momento, mas o próprio presidente da CDHU do mandato passado, que estava ainda no comando, teve várias boas referências do novo comando da secretaria, uma visão um pouco mais metropolitana, viu, Glaucio? Eu não sei, uma diretriz que o governador Tarcísio deu para os seus secretários, e às vezes esse problema da rodoviária, o problema do morador de rua que está migrando de outras cidades para cá, o governador enxerga essa política metropolitana. Então, fica mais fácil para a gente, de fato, solucionar esse problema, né? Secretária, a senhora tem tido contato com o secretário da Saúde de São Paulo também? Estão bonzinhos assim com a gente aqui? Metropolitano também, né? Todo mundo é bonzinho lá mesmo, secretária? Não, por enquanto eu não tive nenhum contato pessoal, mas eu conheço a Secretaria de Estado e conheço algumas das pessoas que estão lá ainda. Quem é o secretário da Saúde hoje lá? É o Paiva. Eleusis Paiva. Ele foi vice-prefeito lá em Rio Preto. Então deve ser gente boa. Vice-prefeito é gente boa, gente. Eita! Tá vendo? Mas a gente tem estreitado relações aí junto ao governo de Estado. E tem sido interessante, sim. O secretário de Desenvolvimento Econômico esteve em Ribeirão Preto na última semana. Você queria falar, Jorge Lima. Não, você disse que os assuntos se misturavam hoje, né? E é natural que eles se misturem mesmo, porque as soluções também não são únicas, né? Não é uma solução fácil e todas essas ações são necessárias, tanto da assistência social como da saúde mental, o problema das drogas. Então, todas essas ações... Ok, eu estou entendendo. Só que num programa desse de 1h30 para 4 assuntos... Exatamente, assuntos complexos mesmo. São muito complexos, são assuntos que o Dirceu tentou colocar aqui para vocês, coisas que ele já estudou, o próprio vereador estudou isso, mas o foco principal era a rodoviária de Ribeirão Preto. Que eu estou observando, infelizmente, que vocês estão de mão atadas, é isso? Não estamos de mãos atadas, né? A gente já fez uma série de reuniões com a Socicam de forma cordial. Conseguimos algumas situações, mesmo que envolvendo o centro comercial. A Socicam se comprometeu agora a trocar toda a iluminação do centro comercial. O centro comercial não tinha recursos para tanto, então a Socicam vai antecipar e vai colocar uma iluminação de LED. Aí você vai me perguntar, vai resolver? Eu creio o seguinte, questão de criminalidade, você tem que ter iluminação boa, limpeza boa e segurança, né? Para a gente poder dar um pouco mais de qualidade nesse meio tempo. Paralelo a isso, o nosso jurídico, né, a Procuradoria-Geral do município, entendeu que nós precisamos sancionar colocar sanções nesse contrato. E, paralelo a isso, depois a gente poder discutir esse contrato. Além disso, buscar uma segunda solução, estudar, se possível, fazer uma nova rodoviária. Mas, é claro, aquela situação ali do entorno, nós vamos ter que buscar uma solução em conjunto. Essa nova rodoviária,
Como é que é isso? É possível? O É pessoal possível. pode começar... Vai ser onde vai levar Não. Na verdade, a gente solta uma PMI que chama, né? Nessa PMI, as empresas que resolverem estudar essa situação na cidade, ela tem que trazer propostas para o município. Olha só, eu vou te dizer hoje o que aconteceu no Rio de Janeiro, voltando no Rio de Janeiro. Onde era o Canecão, sabe onde é lá? Foi eu que provoquei lá para ver como é que se podia ali em torno montar uma escola, já estava de olho na escola. Mas, ao mesmo tempo, como é que faria para o Canecão reviver tudo isso daí? Comecei a fazer um trabalho nesse sentido. E o prefeito, junto com o pessoal, ele provocou uma licitação, BNDES. Para eles pegar o Canecão, já está tudo detonado, a região Canecão, a universidade pediu para construir um prédio para eles, reviver todo o Canecão, 180 milhões de investimento naquele local. Eu falei, isso é loucura, ninguém vai ficar em pé. E teve alguém que foi lá e bancou a parada, vai investir 180 milhões para ter concessão lá de 30 anos. 180 milhões. Nós estamos falando aqui 9 milhões, não é? E mais de 30 anos. Então, veja que tem investimentos, se você soltar... Chain, fazer uma nova rodoviária vai ser um vulto bem mais de 9 milhões. Enorme. Cerca de 80 milhões no mínimo. Então, é o que eu estou acabando de falar para você, uma rodoviária desse porte, para poder fazer um shopping interno, para poder viabilizar. Eu acho que a cidade tem que sonhar alto a altura dela. Sim. A conclusão é que essa rodoviária não está à altura de Ribeirão Preto, seu vereador. Ela não está, desculpa, não tem estacionamento, não tem local para parar. Precisamos reviver aquele tempo áureo que o pessoal vinha para Ribeirão Preto. Aliás, me atinge diretamente. Eu só montei uma escola aqui perto da rodoviária porque os alunos de fora vinham todos. Já não está vindo mais ninguém. É o pior que todo mundo... Vê ali, ó. Não vou falar, como é que fala ali embaixo? Corredor histórico. Corredor histórico. Já não tem nada de histórico, está todo mundo fechando. Pega ali Lafayette ali para cima. Sabe, é lamentável a gente ver essa situação. E voltando ao Rio de Janeiro, Adriano, eu falar em corredor histórico, ali, a Cinelândia, vamos voltar agora à Cinelândia ali. Você tem a prefeitura, a Câmara, você tem do lado teatro, você tem a biblioteca. Que lugar maravilhoso, gente. Uhum. Que lugar fantástico. Tem moradores, mas tem ali restaurantes, e devagarinho botou um Starbucks, está tirando o pessoal. Talvez seja eles que estão vindo para cá. É porque alguma coisa está errada. O problema é a gente ousar, Chain, secretário. Tem que ousar. Você tocou num ponto... Não dá para ficar, desculpa, não dá para ficar... Você tocou num ponto interessante. Quando teve aquela operação, acho que foi o ano passado, por parte da Prefeitura de São Paulo, na Cracolândia, lá de São Paulo, houve a migração para o interior. Tanto que o prefeito de Sorocaba fez uma barreira meio que sanitária para verificar de onde vinham. Então, com certeza, se a cidade ela se mexe, esse pessoal acaba migrando. Isso aqui, Juliana, para de ficar me chamando a atenção. Uhum. Hoje vai dar demissão por justa cauteira. Ele fica me chamando a atenção. Tem um monte de pergunta que o pessoal está bravo. Gente, desculpa, mas são assuntos e que nós já falamos. Nós vamos fazer um programa exclusivo para falar disso que vocês estão perguntando. É para a secretária, é outra secretária, e virão também entidades que poderão resolver. E se você, Elson, quiser vir também, pode vir para cá, aqui, eu já trabalhei nisso, como educador social, você está convidado também, vem aqui, faz a pergunta ao vivo, a gente abre para você. Só não vou agora focar o problema, desviar um pouquinho a atenção, e a secretária ter a oportunidade de responder. Secretárias, 1h30 de programa, a gente vai debater esse assunto relacionado a isso. Secretários, temos que resolver esse problema desse contrato, Dirceu. Não dá mais. Já não é o primeiro que eu ouço. Eu fico triste, chateado, que o cara você nem mandou ninguém, ele deve estar também, se for isso que o vereador está me dizendo, esse que ele recebe, não deve ser só isso aí, porque não fecha a conta. Eu falei, em 180 milhões, o cara levar 20 anos, 180 anos para pagar a conta, pô. Entendeu? Tem coisa aí que não está batendo, viu, secretário? Eu acho que isso precisa ser aprofundado, Dirceu. Não pode ser só isso. Até porque se fosse ruim, eles entregavam, né? Exatamente. É tanto o ônibus, é outro, aquilo lá. Desculpa. É bom falar, senão depois tem briga em casa.
Eu só queria, para a gente pautar o próximo programa, né, já que a Prefeitura está com esse movimento de examinar o contrato, de estabelecer um decreto sancionatório, mudar aí, talvez até tentar mudar unilateralmente o contrato, qual é, para a nossa próxima pauta, com que tempo isso acontecerá para que os senhores possam voltar e dizer essa é a solução que estamos, no momento, entregando para a rodoviária? Desculpa, talvez não seja nem isso, fazer coisa para a polícia, brigar. Não, vamos achar uma solução. Chama esse pessoal, quem sabe vocês conseguem, para que eles entendam que a cidade precisa de uma rodoviária à altura da cidade. Eles estão desmerecendo a nossa cidade. E tem que entender o que eles precisam para isso. Só vou trazer uma informação. Como é que é essa questão? A primeira reunião que eu tive com a Socicam, logo que eu assumi em 2021, a própria direção da Socicam externou que ela não está satisfeita com o que está sendo entregue ali. Aqui eles falam, discutir ações complementares que venham agregar o desenvolvimento da região onde se encontra o terminal, que estamos à disposição para isso. Se tiver à disposição mesmo, chama para vir conversar, talvez eles estejam mesmo. Sim. Que qual é o nosso intuito aqui? É melhorar, é ter uma rodoviária que possa fazer a altura à cidade. E eles, me parece, são competentes. Senão não estariam em São Paulo, estariam em Campinas. Eles próprios não estão contentes porque o terminal foi vendido, né? Aquele centro comercial não está mais nas mãos deles. E eles acabam não tendo receita com aquilo. Secretários, o Dirceu fez uma pergunta bem objetiva e clara. Quanto tempo a gente tem uma posição para isso aí? É você. O Gomes saiu fora. Ele levantou a pestana. Nós precisamos chamá-los para a discussão exatamente porque não é um contrato também benéfico para eles, como poderia ser. Num contrato normal de concessão, num contrato como o de São Paulo, por exemplo, eles teriam todas essas receitas acessórias, como o aluguel dos estabelecimentos, dos boxes, seria importante chamar, me parece ser um pessoal competente, profissionais, porque faz em outras cidades, tem alguma coisa que não está fechando. Não, nos próximos meses isso tem que ficar resolvido. O leilão de aeroportos no estado de São Paulo, eles arremataram a região de Rio Preto para frente, aqui foi outra empresa, então eles têm know-how para isso. Eles arremataram Rio Preto, o terminal do aeroporto. Ou seja, Olha, como usuário, não sei quantos aqui são usuários, né? Eu não sou mais, mas durante mais de 15 anos usei a rodoviária de Ribeirão toda semana. E a de São Paulo toda semana. A mesma empresa. A diferença é gritante. E com todo o respeito, né, não via boa vontade em solucionar problemas. O vidro que quebra e coloca-se lá um plástico, a cadeira que quebra, a cadeira que é suja, o chão que é sujo. Era isso que eu vivi nesse dia a dia da rodoviária de Ribeirão Preto. Chegava em São Paulo, a mesma empresa, e é outro terminal. Então você tem um contrato que não tem cláusulas que impõem, um contrato que não tem cláusulas. Então me parece o seguinte... a boa vontade não se traduziu até aqui em solução. Porque se eles têm boa vontade, poderiam ter feito já alguma coisa. Você entender o que está acontecendo. Acho que essa questão a gente tem que se aprofundar. Os secretários aqui vão levantar e trazer para a gente. Porque é um contrato também economicamente não interessante para eles do jeito que está. E vai ter o resultado da comissão que está sendo aberta na Câmara para o debate. Secretária Jane, muito obrigado pela sua presença. Nós vamos debater um pouco no programa, não só dos moradores, mas da saúde em geral. Vai ser ótimo ouvir o que está sendo feito com relação a melhorias na cidade. A gente está vendo que tem muitas melhorias, pelo menos o que a gente espera aí, né? Então, a senhora está convidada já para o próximo programa. Muito obrigado, viu, pela tua presença. Muito obrigado pelo convite. Recado, fica à vontade. Não, acho que a gente falou um pouco sobre isso, deu uma introdução, acho importante as pessoas saberem que tem serviços a serem oferecidos no nosso município. Só para ressaltar, o nosso CAPES 4, em fase de implantação, já tem a primeira, em fase a segunda e terceira. O terceiro CAPES, né, que a gente tem no país, CAPES 4. Tem o primeiro em Porto Alegre, o segundo agora, recentemente, em São Paulo, e o terceiro, o nosso aqui, com essa proposta. Olha só. Tá? O conceito que a cidade tem uma rodoviária daquela. Muito obrigado, secretária. Obrigado. Moreno, muito obrigado pela tua presença, viu? Obrigado, senhor Chaim. Estamos à disposição. Vamos continuar acompanhando aí com as informações, com os requerimentos para ver
aí é o desfecho aí da história da rodoviária de Ribeirão Preto. Obrigado pelo senhor Chaim, viu? Me sinto realmente muito feliz com o senhor Chaim, viu? É isso mesmo. Obrigado. Secretária Glaucia, você já esteve do lado de cá, agora está do lado de lá, já foi convidada como vereadora que sempre atua e agora você está tendo a oportunidade de fazer, né, Glaucia? Agora você está na frente do gol, é só chutar, não é? Verdade, isso com muita vontade de marcar, muita gana. Sou irmã de jogadores de futebol, então marcar gol é o que eu sei fazer. Muito bem. E eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que nessa sexta-feira nós vamos ter mais uma reunião dessa rede protetiva para pessoa em situação de rua. Quem quiser participar, só entrar em contato com o gabinete, nós vamos passar o local. Eu não sei o número aqui, sei que é Visconde de Abaeté, mas qualquer movimento social, de uma igreja, de uma ONG, se você gosta de trabalhar com pessoa em situação de rua, por favor, fala venha, aí para o telespectador ali, ó. Venha se juntar a nós. Nós estamos fazendo um trabalho muito importante, a saúde, a ciência social e a sociedade civil. Então, nós vamos ter essa reunião sexta-feira pela manhã. E entrando em contato com o gabinete, nós vamos passar direitinho o horário, o local, e queremos cada vez mais aproximar, fazer uma rede, uma cidade que é acolhedora, né? Fazer com que isso se torne uma prática para a pessoa em situação de rua. Obrigada. Obrigado, Glaucia. Secretário, muito obrigado pela tua gentileza, sempre atento, chamado, vem mesmo. Obrigado, não. Levanta a sobrancelha quando está meio nervosinho, mas tudo bem. Obrigado, sempre eu que agradeço, né? Chaim. Obrigado pela presença. Obrigado. Você vai rever esse contrato, você vai olhar, carinho. Vamos rever mas não o é para contrato. brigar. Os caras Sim. são competentes, é para resolver. Chama para a gente resolver. E o contrato precisa, como você sempre disse, tem que ser atrativo para ambas as partes. Né? São empresários, né? Exatamente. Eles precisam de uma atração. Também o cara não pode investir e pôr no teu retorno deles. Faz parte do nosso mundo, exatamente. Né, do país, tá? Secretário, muito obrigado. Como eu não entendi o cara foi vice-prefeito, o que houve? Ele virou secretário da saúde. Você perguntou quem era. Eu falei, se ele foi vice-prefeito, ele foi gente boa. Não, mas você prefere ser secretário da saúde ou... Não, eu estou bem onde eu estou. Prefere ser gente boa. Obrigado, Bichain, para mais Obrigado. uma vez estar aqui com vocês. Foi um prazer discutir esse assunto da rodoviária e da região central. Acho que no próximo programa, né, Irata, quando nós voltarmos, quem sabe o nosso projeto também para o Centro Histórico esteja pronto. Quando vocês tiverem isso pronto, o Centro Histórico, que a Adriana tanto gosta também, não é? Basta Adriana, ver aqui, com certeza, aqui pode o local que opinar nós e ajudar estamos. a gente. Não é? Basta ver aqui como é que nós estamos aqui nesse local que é maravilhoso, trazendo gente para cá direto, tem mexido com a cidade. Eu acho que qualquer local que a gente puder ajudar a cidade, secretário, é muito importante, viu? Com certeza, né? É fundamental. O corredor histórico da Adriana é isso mesmo. A gente precisa Adriana, corredor histórico, o seu qual revitalizar. Corredor histórico é onde você está, José Bonifácio, toda Jerônimo Gonçalves, tudo isso é corredor histórico, não é Baixada. Sim. E a Praça 15 ali? A Praça 15 é centro histórico, não é centro velho, é centro Entendi. histórico. E o Pinguim? Centro histórico. Muito bom. Então, essa é a melhor parte. Posso me desmentir aqui? Que minha assessoria está brava. A reunião é quarta-feira, essa quarta-feira, no Sindicato dos Servidores Municipais, às 8 horas da manhã. Então tá? Não é sexta-feira, quarta-feira, às 8 horas da manhã, na sede do Sindicato dos Servidores Municipais. Então, se você tem interesse, trabalha com uma pessoa em situação de rua, pode se juntar a nessa reunião. Venha, é isso daí. A Glaucia realmente, a gente acompanha o trabalho dela há muito tempo, desde a época de vereadora. Hoje ela é secretária e continua vereadora, né? Eu acho que é um trabalho, certeza que é um trabalho maravilhoso. Tenho convicção que ela, estando agora para o lado de cá, ela deverá fazer muita coisa para que esse pessoal possa ter um acolhimento mais seguro. Agora, só para encerrar, Gobi, também não dá para ficar essa região toda pondo gente dentro do ônibus, mandando para Ribeirão Preto, que também vira milagre, né, Dirceu? Como é que faz isso daí? Além disso, né, como nós somos uma cidade acolhedora, como disse o secretário e vice-prefeito, né, há notícias, por exemplo, que correm que eles se comunicam entre si e dizem, olha, lá em Ribeirão Preto, ficar no semáforo rende X por dia. Ah, tem isso? Tem. X E aí, por dia? O semáforo em Ribeirão é muito rentável perto de outras cidades. E uma imagem antiga, né, Dirceu? Numa só vez... De táxi pro semáforo. Pro semáforo. Como é que é a história? Ele chegou um cidadão, estava no carro atrás, ele filmou
o morador de rua chegando de táxi para fazer o ponto dele no semáforo ali perto na zona sul de Ribeirão Preto. Num dia só, de uma cidade, prefiro não mencionar o nome, mas lá da região de São José do Rio Preto, chegaram 14 pessoas aqui, e aí, perguntados por uma organização social que o Mentoria acompanha, e eu sei dessa história por conta disso, a presidente da organização contando para a gente. Os que estavam aqui se comunicaram com essa cidade, com os que estavam lá, 14 desembarcaram aqui num dia só, porque o semáforo aqui é altamente rentável. Bom, eles esperam que eles não façam como foi feito em Brasília, né? Pelo menos eles vão ali acomodar, né? Tá certo. Muito bem, senhores, muito obrigado, viu, mais uma vez. A você, telespectador, meu muito obrigado. Estamos tentando aqui esse ano trazer programas polêmicos, mas não vamos ficar só na conversa. Como o Dirceu muito bem colocou, quando vocês vão trazer resposta? E Glaucia e Jane, nós vamos também focar nesse problema de saúde e essa parte, eu não diria assistência social, mas sim resolver um problema que pós-pandemia a gente tem, como é que pode ser feito pela sociedade, órgãos, né, municipais, pelo município e por todo mundo aqui, e não pode falar mal da... Não pode falar da Baixada, tem que falar corredor histórico. Corredor histórico. Muito obrigado e até a próxima mentoria.